E aí, galera, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autovalores e autovetores. Como que funciona, como que é o procedimento de cálculo. Lá na apostila, você tem essa fórmula, tá? Onde ela diz o seguinte: o determinante de A é uma matriz dada, né? Uma matriz fornecida no exercício, menos lambda vezes I, tá? Esse I, só para que vocês não se esqueçam, é a matriz identidade, já vamos falar dela, identidade. Então, vamos lá. Vamos supor que vocês tenham essa matriz A, né? Ele deu os valores e ele quer que você encontre os autovalores da matriz A. Então, vamos seguir aqui essa regra. É o determinante, certo? Quem que é a nossa matriz A? É 1, menos 1, 0 e 2, certo? Menos, olha só, lambda é uma constante, um número, certo? E o I é a matriz identidade. Matriz identidade, galera, é aquela matriz onde a nossa diagonal principal é formada apenas por 1 e os demais elementos formados por 0. Ou você pode pensar, a diagonal principal é essa aqui, onde na multiplicação não inverte o nosso sinal, ou ainda aqueles elementos cujos subíndices são iguais. O que é isso? Lembra do Lincoln, linha e coluna? Por exemplo, esse elemento, ele pertence, se a gente for fazer genérico, né? A primeira linha e a primeira coluna. Esse elemento aqui, ele pertence à segunda linha e à segunda coluna. Ou seja, os elementos de subíndice igual, onde a linha tem o mesmo número da coluna, são iguais a 1. Os demais igual a 0, certo? Então, olha lá, nós vamos fazer o determinante 1 menos 1, 0 e 2, que é a nossa matriz A, menos. Esse lambda a gente vai ter uma multiplicação por escalar. Ele vai multiplicar toda a galerinha que está aqui dentro. Lambda vezes 1, lambda vezes 0, 0, lambda vezes 0, 0, lambda vezes 1, lambda. Certo? Olha só. O que a gente faz? Nós temos uma subtração agora. Quando a gente tem uma subtração, a gente vai fazer o primeiro elemento da primeira matriz com o primeiro, ou seja, o elemento A11 com o A1, o elemento A12 com A12, A21 com A21 e A22 com A22. Então, nós vamos ter nada mais, nada menos que 1 menos lambda, 0 menos 0, que é 0, menos 1 menos 0 é o próprio menos 1, beleza? 2 menos lambda. E aí, nós temos aqui a nossa matriz formada. E a gente precisa calcular o determinante. Isso aqui, a gente está empregando a fórmula. Mas, galera, depois de tantas vezes de vocês realizarem o exercício, vocês vão ver que nada mais é do que pegar os elementos da diagonal principal e subtrair de lambda, que é o que a gente fez aqui, certo? Ó, os elementos da diagonal principal a gente subtraiu de lambda, os demais ficaram exatamente iguais. Então, é exatamente isso. Pega a matriz, subtrai os elementos principais de lambda, se não quisesse fazer esse passo, tá? Então, como que a gente calcula o determinante de uma matriz 2 por 2? A gente multiplica na diagonal. Menos 1 vezes 0 vai dar o próprio 0. E aqui eu tenho este primeiro elemento, que é 1 menos lambda, isso tudo é um único elemento, vezes 2 menos lambda, que é igual a 0. Nós temos que fazer a multiplicação de todos os elementos. Esse 1 vai multiplicar o 2 e o menos lambda, assim como esse menos lambda vai multiplicar o 2 e o menos lambda. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos lambda ou menos 1 lambda. Menos lambda vezes 2, menos 2 lambda. Menos lambda vezes menos lambda, mais lambda ao quadrado. Quando chega aqui, galera, eu gosto sempre de colocar na ordem do elemento de maior potência para o de menor. O que é potência? É o númerozinho que vem aqui em cima. Se não tem nada, é 1, certo? Então, eu gosto de escrever, por exemplo, quem que é o cara com maior expoente? É o lambda ao quadrado. Tem algum outro elemento que é lambda ao quadrado aqui? Não tem. Então, vai ser lambda ao quadrado. Lambda na 1, quem que eu tenho? Eu tenho este carinha e este. Menos lambda, menos 2 lambda, menos 3 lambda. E nós temos um fator independente, né? Um termo independente, desculpa. O que é um termo independente? É um termo apenas numérico, ele não está vindo acompanhado de nenhuma letra. Quando a gente chega nisso, galera, isso aqui é uma equação quadrática, uma equação do segundo grau, né? Nós temos um método de resolução que a gente chama o Bhaskara, tá? Você pode fazer por soma ou produto, tem outras formas que você pode realizar esse cálculo. Por que eu gosto do Bhaskara? Porque é uma forma que você vai apenas substituir valores, né? Se você empregar a fórmula, não tem como errar,
tá? É mais difícil errar, vamos dizer assim. O que você precisa saber? A fórmula, gente, é lambda igual a menos b, mais menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, tá? Então, vamos escrever aqui no cantinho A, B e C. Você vai entender por que eu coloquei na ordem do maior expoente para o menor. O A é sempre o cara que acompanha o maior expoente. Tá aqui. Quem que está multiplicando o lambda ao quadrado, galera? É o 1, né? É o número que está aqui na frente. A Ana não é 0, se fosse 0 eu nem teria esse lambda ao quadrado. O B, galera, é o cara que multiplica a letra com o segundo maior expoente, que é na 1. Então, é o menos 3. Lembrem que ele acompanha o sinal da equação. E, por último, o C é o termo independente, que é o 2. Você fez isso aqui, é simplesmente substituir na fórmula. Então, olha lá. Lambda é igual a menos, que é da sua fórmula, menos 3, que é o seu B. Menos 3, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, B é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, e o C é 2, dividido por 2 vezes A, que A é 1. Nisso, nós chegamos com lambda igual. Menos com menos fica mais, certo? Você pode imaginar que é um menos 1 vezes menos 3. Mais ou menos a raiz de menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 1 vezes 2, menos 4, menos 8. Dividido por 2, que 2 vezes 1 é 2. Então, nós temos agora 3 mais ou menos 9 menos 8 é 1. A raiz de 1, galera, é 1 dividido por 2. Então, nós vamos ter duas respostas, porque nós temos uma equação quadrática, uma equação do segundo grau. Então, nós vamos ter 3 mais 1 sobre 2 e 3 menos 1 sobre 2, que é da nossa fórmula. 4 por 2, 2. 3 menos 1, 2 por 2 vai dar 1. Gente, esses caras aqui são os nossos autovalores. Isso é a resposta do exercício? Se ele pedir apenas os altos valores, galera, exatamente isso. Tá aqui o resultado, tá? Você vai fazer o quê? Você vai pegar a matriz dada, subtrair de lambda na sua diagonal principal, encontrar o determinante, provavelmente você vai cair numa equaçãozinha aqui do segundo grau, depende, claro, da ordem da sua matriz, né? Quantos números de linhas e colunas ela tem. E quando você encontrar a raiz, o que é raiz? Os números que zeram a sua equação, né? Zero a sua equação de origem, a que partiu do seu determinante, e você vai encontrar os autovalores. Só para dar uma clareada nos autovetores, galera, veja lá, a matriz que você tinha, olha só, vamos fazer o seguinte, autovetor, tá? Você tinha essa matriz aqui, 1, menos 1, 0 e 2, certo? Que para a gente calcular o autovalor, nós subtraímos dos elementos da diagonal principal, lambda, certo? Isso aqui é o que a gente tinha. Para autovetor, galera, você vai fazer o quê? Você vai pegar essa matriz que você tinha antes de calcular o autovalor, olha só. Né? Essa matriz aqui que você calculou o determinante, tá? Tá aqui. Você vai multiplicar por x e y, que são suas incógnitas, e igualar a 0. Isso aqui é a fórmula para calcular o autovetor, certo? Mas como que a gente faz? Nós tínhamos dois autovalores, tá? Tínhamos dois autovalores. Nós tínhamos, por exemplo, lambda 1 igual a 1 e lambda 2 igual a 2, por exemplo, né? Ou se quiser chamar lambda 1 de 2 e lambda 2 de 1, tanto faz, não tem problema, né? Nós encontramos dois resultados. Para cada autovalor, galera, você vai ter um autovetor associado. Ana, não entendi. A partir dos altos valores encontrados, você vai fazer uma conta para cada um. O que é isso? Vamos supor aqui que a gente queira fazer para lambda igual a 1, né? Calcular o autovetor para lambda Nossa, a coisa da fase hoje está feia. Calcular o autovetor para lambda igual a 1. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa matriz, né? E no lugar do lambda eu vou substituir primeiro por esse meu primeiro autovalor. Depois eu vou fazer o mesmo com 2. Mas vamos fazer esse primeiro para você entender. 1 menos lambda. Quem que é o lambda que eu estou calculando agora? O autovalor igual a 1. Então, no lugar de lambda eu coloco 1. Menos 1, 0. E aqui nós temos 2 menos lambda, 2 menos 1. Multiplicado por xy, que é o jeito que a gente calculou o autovetor, igualado a 0. 1 menos 1, galera, 0. 2 menos 1, 1.
vezes x e y igual a 0 e 0. Como que a gente multiplica matriz? Como que é multiplicar? Nossa, o toque tá batendo aqui. A gente multiplica linha por coluna, né? Multiplicação de matriz, lembram disso? Então, o primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da primeira coluna, 0x, mais segundo elemento da linha com o segundo elemento aqui da coluna, mais 0y, igual a 0. Bem como menos 1 vezes x, 1 vezes y, que daí é a segunda linha com a segunda coluna, igual a 0. Veja aqui comigo, menos x mais y é igual a 0. Se eu passar o x para o outro lado, por exemplo, eu vou ter y igual a x, de forma que eu tenho x igual a y. O que que isso quer dizer? Galera, sempre que você for calcular um autovetor, encontrará sempre, olha lá, encontrará sempre uma relação, galera, uma relação de proporcionalidade. Proporcionalidade. O que que é isso? Você vai ter uma associação de letras, de incógnitas. Você vai ver, por exemplo, nesse caso, que eu tenho duas linhas e duas colunas, vai ter x e y, né? A gente vai ver quantas vezes o x cabe dentro do y ou quantas vezes o y cabe dentro do x. Depende da minha referência, tanto faz. Mas o autovetor, galera, nada mais é do que uma proporcionalidade. Então, veja comigo. O x é igual a y. Se eu falar para você, galera, o x é 1, o y vai ser 1. Ah, o x é 10.000, o y vai ser 10.000. Então, gente, independente dos valores que eu tenho, eles têm uma proporcionalidade. Vamos pensar numa planta baixa, né? Uma planta aí com uma escala de 1 para 50, sendo o 1 o nosso ambiente real, né? E a escala que ele tá, a escala de quantas vezes essa minha realidade cabe ali no desenho. A gente está fazendo uma proporcionalidade. Se eu tiver algo de 1 para 1, por exemplo, vou fazer uma maquete, é uma maquete num tamanho real, né? 1 para 1, eles estão exatamente do mesmo tamanho. Então, olha só, se eu quiser colocar em termos de x, tá? Antes de eu fazer isso, quando a gente tem par ordenado, a gente sempre escreve o x primeiro, depois o y. Vamos supor que eu queira referenciar em x, tá? Então, se o x for 1, o y vai ser quanto? Vai ser 1, certo? Ou se eu quiser referenciar em y, se y for 1, o x vai ser 1. Ana, não entendi nada. Vem comigo. A gente sempre escreve x e y, porque é a sequência do nosso par ordenado, tá? Se eu quero falar em termos de x, o x é x e o y é quem? Em termos de y, quantos y tem em x? Ou quanto x tem em y? Se y é igual a x, né? No lugar do y eu posso escrever x. O que que eu fiz ali? Eu coloquei em evidência. Se eu colocar o x para fora, eu vou ter 1 e 1. Ou, vamos evidenciar em y. Y é y. E, se o y é y, no lugar de x, que é o meu par ordenado primeiro, qual que é a equivalência do x em relação a y? Eles são iguais, Ana. Se x é igual a y, coloco y no lugar de x, de forma que eu tenho y em evidência 1 e 1. Ou, se você preferir, achou uma confusão isso, vamos colocar em termos de uma constante, ou seja, qualquer número que eu atribuir, eu vou ter uma relação de proporcionalidade que eles são o mesmo valor, sempre, certo? São sempre os mesmos valores. Então, se eu multiplicar aqui por 8.000, x vai ser 8.000, y vai ser 8.000. K igual a 5, x é 5, y é 5. Eu tenho uma relação de proporcionalidade. Então, para o meu alto valor igual a 1, eu vou ter um autovetor associado de forma que x vai ser sempre igual a y. Beleza, galera? Sempre assim. Mas qual que é a moral da parada? Você vai pegar a matriz dada, né? Vai multiplicar por x, y, isso aqui é o esquema para calcular autovetor, e você vai substituir cada vez, né, o autovalor que você encontrou. Ana, mas a gente não tinha dois autovalores? Sim, você vai fazer exatamente essa conta agora para lambda igual a 2. Você vai encontrar um outro autovetor associado, então você vai ter 1 menos 2, menos 1, 0, 2 menos 2, vezes x e y, igual a 0 e 0. Certo, galera? Aqui, por exemplo, menos 1, 0 e 0, x e y. Vou deixar para você fazer esse. Qualquer dúvida, vocês me mandam no e-mail. Ana, se eu tivesse encontrado o determinante lá do comecinho do meu autovalor, alguma raiz cúbica, e eu tivesse 3 autovalores,
eu teria que ter 3 autovetores associados? Sim, você faria 3 vezes essa substituição aqui na sua matriz, tá, galera? Só para tentar dar uma clareada aí para vocês, coloquem nos comentários o que vocês ainda estão com dúvida, para que a gente possa elaborar aí um vídeo que fique bem redondinho para o seu entendimento. Um grande abraço e bons estudos!